E aí, galerinha, tudo bom? Estamos de volta e a gente hoje vai falar sobre um livro abençoadíssimo por Deus aí. A gente vai falar, né, direto do trono do Pai, é claro. A gente vai falar sobre Provérbios 24. Provérbios 24 é um livro que também nos traz uma grande vitória, né? Eu acho que eu tô nessa vibe aí de vitória, porque eu tô desde terça-feira trazendo palavras que falam sobre vitória, né? Então, ou pedindo muito a Deus, né, Marcelão, pra gente ter vitória, ou na vibe de acreditar mesmo que eu tô na vitória. Porque a vitória é nossa pelo nome de Jesus, né? E Provérbios 20. Bem aí hoje. E aí, Marcelão? Espero que fale o coração de vocês aí também hoje, que traga aí essa palavra de esperança, de paz, enfim, o que Provérbios é, né? Provérbios. Engraçado, né, Marcelo? Que se você parar para pensar, as pessoas falam assim, né? Que, eu li um Provérbios, né? Eu li, olha, o Caio, seja bem-vindo, Carlos, seja bem-vindo, Deus abençoe aí. As pessoas costumam falar assim, tem um provérbio que diz isso, tem um provérbio que diz aquilo, tem um provérbio. E muito dos, não vou falar todos porque eu não conheço todos os provérbios populares, né? Mas muitos dos provérbios populares são retirados de palavras bíblicas, você sabia disso? E é de pedaços de trechos bíblicos, né? E aí trazido para uma palavra, como é que fala? Popular, né? Uma palavra popular, para uma maneira de se falar popular. E aí é fantástico isso, porque assim, se você perceber, as pessoas já viviam dentro do que a palavra de Deus ensinava, né? Dentro dos provérbios, dentro das palavras bíblicas, mas não entendiam como palavra porque isso passava de pai para filho, né? Não era algo que passava assim como hoje, a Bíblia, a palavra de Deus, lê a Bíblia. Não, era algo que já estava na ponta da língua dos pais, né, escrito nos cajados ou nas paredes e era compartilhado verdadeiramente de pai para filho, era o ensino à criança, né? E aí por isso esses ditos populares, esses provérbios populares, muitos vêm exatamente da palavra de Deus, muitos. Não vou dizer todos porque realmente não conheço todos. Então vamos embora, a gente vai falar sobre qual hoje? Provérbios 24, não é isso? 24. Ele fala sobre a sabedoria, inteligência e conhecimento. Sabedoria, Sabedoria, inteligência e inteligência e conhecimento. conhecimento. E tem diferença entre eles? Tem, Olha, tem sim, tem olha só. diferença. Ele diz assim, ó. Ele diz assim, Seu eu, áudio eu tá leio, baixo. Sou eu, já vi. eu, eu leio ou você lê? Pode ler, você lê numa Bíblia tão bonita, Hoje eu entendeu? nem ia falar, tá vendo só? Hoje eu nem ia falar, nem ia zoar da Bíblia. Não, eu vou falar agora, eu vou falar agora, eu vou falar. Você lê Agora eu vou numa Bíblia falar. tão bonita, assim, a palavra fica tão parecida com o que vem do hebraico, né? É uma Bíblia de 1611, a tradução, né? Isso que tem vários Exatamente. estudos. Exatamente. Comecei a riscar ela hoje. Eu risquei ela com uma dor no coração, mas eu risquei. Ô, Jeová, você riscou? Que bom! Significa que você está estudando. Glória a Aí, Deus. Tá certo, tem que riscar mesmo. é. Não Olha pode só, ele diz assim, ó. mudar um ponto ou uma vírgula, mas Não. grifar tá de boa. Não tenhas invejas dos homens maus, nem desejes estar com eles. Porque o seu coração medita a destruição e os seus lábios falam de danos. Ele diz assim: não queira estar com os homens maus, porque às vezes a gente quer estar com os homens maus por causa dos resultados. E ele está dizendo: não queira estar com os homens maus, porque não tenha inveja dos homens maus, nem deseje estar com ele, porque o seu coração medita, planeja e confabula
a destruição, e os seus lábios falam de danos, falam de coisas ruins. Através da sabedoria se edifica uma casa, e pelo entendimento dela, e pelo entendimento ela é estabelecida, a casa é estabelecida. E pelo conhecimento se encherão as câmaras com todas as riquezas preciosas e agradáveis. Um homem sábio é forte. Sim, um homem de conhecimento aumenta a força, porque com conselhos sábios tu farás a guerra, e na multidão de conselheiros a segurança. A sabedoria é alta demais para um tolo. Ele não abre a sua boca no portão. Aquele que pensa em fazer o mal está chamando, será chamado de pessoa danosa. O pensamento do tolo é pecado, e o escarnecedor é uma abominação dos homens. Se te enfraqueceres no dia da adversidade, tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte e os que estão prestes a serem mortos, e esses detêm. Só dizes: eis que não sabíamos, aquele que pondera o coração não considerou, aquele que guarda a tua alma não sabes disso, nem retribuirá cada homem de acordo com as suas obras? Meu filho come mel, porque é bom, e o favo de mel é doce ao teu paladar. Assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria. Quando o tiveres encontrado, então haverá uma recompensa, e a tua expectativa não será cortada. Não fiques à espreita, ó homem perverso, contra a habitação do justo, não estragues o seu lugar de repouso. Porque um homem justo cai 7 vezes e se levanta novamente, mas os perversos cairão no mal. Quando teu inimigo cair, não te regozijes, nem deixes que alegre-se o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja e isso o desagrade e desvie dele a sua ira. Não te desagrades por causa dos homens maus, nem tenhas inveja dos perversos, porque não haverá recompensa para o homem mau, e a lâmpada do perverso será apagada. Meu filho, teme ao Senhor e ao Rei, e não te intrometas com aqueles que são dados à mudança, porque de repente se levantará a sua calamidade e a ruína de ambos. Quem a conhece? Estas coisas também pertencem aos sábios. Não é bom ter respeito de pessoas em juízo. Não é bom ter respeito de pessoas em juízo. Aquele que disser ao perverso, tu és justo, e este aos povos amaldiçoarão as nações, o abominarão. Presta atenção nisso aqui. Mas para aqueles que o repreendem, haverá deleite, e sobre eles virá uma boa bênção. Todo homem que dá uma resposta correta deve beijar seus lábios. Prepara sua obra fora e torna-a apta para ti no campo, e depois edifica a tua casa. Prepara a tua obra fora. Ele está falando sobre. A gente já vai falar. Pois edifica a tua casa. Não sejas sem motivo testemunha contra o teu vizinho. E não enganes com os teus lábios. Não digas, farei a ele como ele fez a mim. E o recompensarei a cada homem de acordo com a sua obra. Eu fui pelo campo do preguiçoso e vinha do homem vazio de entendimento. E eis que ele estava toda cheia de espinhos, e urtigas tinham coberto sua superfície, e o seu muro de pedra estava demolido. Então eu vi e o considerei bem,
olhei sobre ele e recebi instrução. Ainda um pouco a dormir, um pouco a toscanejar, um pouco a cruzar as mãos em repouso. Assim virá a tua pobreza, como alguém que viaja, e a tua necessidade como um homem armado. Estes são os provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequiel, rei de Judá. Isso aqui começou o 25. Se você É, quiser começar, pode começar, mandei bala. a primeira coisa que eu vejo importante aí é assim, é um provérbio escrito por Salomão, né? Um homem que é considerado o homem mais sábio, né? A palavra de Deus posiciona dessa forma que não houve nem haverá homem mais sábio do que Salomão, né? Ou como Salomão, né? Então essa sabedoria vem de Deus através da vida de Salomão, em primeiro Uhum. lugar. E aí a gente continua lá do 1 ao 2, você vê que é uma advertência. Ele começa com uma advertência, né? Ele começa falando da seguinte forma: não tenhas inveja dos homens maus, nem deseje estar com eles, porque o seu coração medita na destruição e os seus lábios falam de danos. Então, assim, ele fala assim, não deseje, não é só, como diz lá em Salmos, que fala assim, não se assente à roda dos escarnecedores, antes tem o teu prazer na lei do Senhor, mas na tua lei, medite de dia e de noite. Não é só não se assentar, é não desejar também se assentar, não deseje estar com eles. E aí ele diz por quê? Porque um pai não esconde dos seus filhos o motivo da sua restrição. Ele ensina. Então ele diz o porquê. Por que que eu não quero que vocês estejam com eles? Eu não quero que vocês estejam com eles porque eles falam de destruição, eles falam de danos, eles falam de morte, eles falam de ruínas. E como a gente estudou ontem, o Senhor fala, a nossa luta não é contra A carne nem carne. sangue, mas contra principados e potestades. E a palavra de Deus diz que quem veio para matar, roubar e destruir é quem? É o inimigo das nossas almas. Quando a gente fala sobre coach, né, vamos falar um pouquinho sobre coach, a gente fala que nós somos a média das pessoas que nos Rodeio. rodeiam. Então, se você é a média das pessoas que te rodeiam e você anda com pessoas más, o que que acontece com você? Mesmo que você não queira, Você baixa a sua a média. sua guarda. E aí Ah, você começa a falar, a pensar e e a agir fluir como aquelas coisas, pessoas. mas, né? Eu vou dar um exemplo da minha vida, né? Durante muito tempo que eu trabalhei numa empresa, e durante muito tempo eu admirava muito o trabalho, eu admirava muito como se era feito e tudo mais. E depois de um período, começaram a se ter muitas reuniões administrativas. E depois das reuniões administrativas, a gente se sentava e conversava um pouco, né? Todas as pessoas que trabalhavam se sentavam e conversavam um pouco. Nos primeiros momentos, para mim aquilo era muito chato ouvir falar as coisas ruins, né? Eu queria ir para o lugar onde eu trabalhava e trabalhar e trabalhar e trabalhar logo, porque eu queria gerar o resultado que me foi pedido. Depois de algum tempo, aquilo começou a me ser saboroso. Eu me percebi falando das pessoas, né? E do lugar onde eu trabalhava, de uma maneira negativa. Se sentiu contaminada Isso, e pela. por quê? Porque as pessoas eram ruins? Não, porque eu me permiti abrir a Legal. minha visão para um lado negativo. E você faz isso e você acaba influenciando pessoas que não faziam. Você começa a influenciar pessoas a fazerem também. E aí eu comecei a perceber pessoas que me viam como liderança fazendo a mesma coisa. E quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, o Senhor diz o quê? Para a gente não falar mal do nosso irmão. O Senhor disse, só que eu estava num período de afastamento, mas mesmo assim, eu me vi nessa posição de que eu pequei, né, contra Deus, porque, é, 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 enfim, mas não é sobre isso que eu queria falar. Então, nós acabamos
enxergando o lado ruim, não é que ele não exista. Não é que as coisas que são faladas não são ruins. Não é que sejam mentira. Não é nada disso. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se você se influencia disso, se contamina disso, você fecha os seus olhos para o que é bom. Vou dar outro exemplo. Tem um filme que fala da Disney. Eu não vou lembrar o nome do filme, porque eu não sou muito boa. Que fala sobre uma menina que ela fala sobre os dois lobos, né? Que é o lobo, qual é o lobo que você alimenta? O lobo do desespero, da maldade, da angústia ou o lobo da esperança? E se percebe o seguinte, que nas escolas, no trabalho, todo mundo fala sobre o desespero e a ruína do mundo, né? E aí o que acontece? Ela sempre pergunta, sim, e o que a gente pode fazer para melhorar? Então, quando você se posiciona dessa forma, no meio dessas pessoas, de sim, e o que eu posso fazer para melhorar, você flui. Dreamland. Dreamland, isso mesmo. Mas quando você É o mundo dos sonhos. mas quando você não se posiciona dessa forma, você se contamina. E nós somos a média das pessoas que nos rodeiam. Então, se as pessoas que nos rodeiam são pessoas que agem dessa forma, a probabilidade da gente ser dessa forma é muito maior do que a gente transformar esse mundo. Sim. Sim, Entendeu? a própria. Sim, existe um segundo momento na palavra que diz assim, que a mulher sábia edifica a sua casa. E a gente já sabe, já falamos aqui, já conversamos várias vezes, quem é a sabedoria. Sabedoria é o Espírito Santo. Como que eu adquiro a presença do Espírito Santo? Eu adquiro a presença do Espírito Santo a partir do momento que eu entrego minha vida e acredito em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. E aí ele nos deixa o Consolador que invade a nossa vida por nossa permissão, né? E a partir daí a gente tem insights, tem ideias, tem, tem, ele nos ensina, nos direciona, né? Então é muito impressionante isso que a Cláudia falou aí nos primeiros versículos, e está em quase toda a Bíblia, cuidado com a rodinha que você se senta ou que se deseja sentar. Porque não é só o se sentar, é o desejo de se sentar. Não é só o adultério, ser adúltero, é o desejo de adulterar. De Não é adulterar. só, não é só o matar alguém, é o desejo de matar. Não é só o odiar alguém, o desejo de não estar perto, de não querer ir junto. Isso também já te Já é condena. fazer, né? A É, Bíblia fala assim, que se você desejar, você já pecou. É como se exatamente. você já tivesse feito, né? E aí ele Poxa, fala então é assim, muito difícil ser cristão, é muito difícil ser cristão. Então é não, muito difícil ser cristão. Ó, deixa eu te falar assim, não é difícil. É desafiador, porque a gente precisa fazer uma coisa que a gente, olha só, nós somos um ser de outro mundo, de outro planeta, certo? Só que quando nós fomos colocados nesse planeta aqui, neste mundo aqui, que não é o reino dos céus, é o reino da terra, nós, para conseguirmos habitar aqui, a gente foi colocado numa cápsula chamada corpo, é isso aí. certo? Porque aí o que acontece? O corpo é daqui, deste planeta, deste reino, Do desta pó ao terra. pó. E ele gosta das coisas daqui desse reino, desse planeta. Esse é o maior desafio de ser humano, É sabe? isso aí. Então, o que acontece? Acontece que eu gosto das coisas daqui, mas eu preciso viver as coisas de lá. Entende isso? Então, como é que eu faço? Eu aumento, não é desafiado, não é Como a difícil gente ser disse cristão. ontem, é ser embaixador, é ser representante de Como é que onde eu eu faço? vim. Como é que eu faço para aumentar o meu nível de ser
um embaixador de ser um ser humano, um ser do reino aqui na Terra. Eu preciso diminuir a minha carne e aumentar o meu espírito. Como é que eu faço isso? Eu faço isso com, olha só, Cláudia acabou de Calçando os falar que a pés do palavra de Evangelho Deus, do Pai. a Cláudia acabou de falar que a palavra de Deus diz assim, me diga com quem tu andas e eu te direi quem és, né? Ela diz assim, olha, não se assente na roda dos escarnecedores, nem deseje se assentar lá. Antes seu prazer está na lei do Senhor, nela. Olha só, a resposta está aí. Medite de dia Medita e de de dia e de noite. noite. E aí Ou tem um como a gente restinho que disse ele diz ontem, assim, calce os seus pés no, no Evangelho, na preparação do Evangelho da paz. exatamente. E Então, quando assim, essa se parada prepare. acontece, você diminui a sua carne, aumenta o seu espírito, porque você conecta com o espiritual. Você desconecta da carne e conecta com o espiritual. Quanto mais você conecta com o espiritual, menos a sua carne manda. É assim que faz. É assim que faz. É assim que faz. Ah, quer dizer então que eu não posso comer um bolo, não posso comer um chocolate, não posso comer um trem? Não é isso que eu tô falando, sabe? Não é disso que eu tô falando. Não é. É a mesma coisa de acordar e cinco. Eu tenho que mortificar os prazeres. Eu tenho muito prazer em comer um chocolate. Não, velho. É só se isso for maior que Deus na sua vida. Aí mortifique. Mas se não, cara, come o chocolate, entendeu? Pelo amor de Deus. Agora, se fere os princípios, não é regra, é princípio. Se fere os princípios de conexão espiritual, aí você precisa deixar. Como, por exemplo, fornicação, como, por exemplo, pornografia, como, por Masturbação. exemplo, vícios, entendeu? Como, por exemplo, vícios. Isso te fere os princípios, não é a regra, é o princípio. Qual é o princípio? Porque é certo. Sabe? Esse é o princípio. Então, Porque é não justo, como a faça. gente falou Porque ontem de olha novo. só, isso, exatamente. Porque quanto mais eu me afasto da sabedoria, ou seja, do Espírito Santo, menos eu consigo edificar a minha casa, menos eu consigo ter conhecimento, menos eu consigo ter inteligência. Porque a palavra diz isso, ele diz assim, ele diz E assim, nos quando a gente demais, fala de você mortificar a carne, Marcelo, aí a quantidade de pessoas na live diminui, você já percebeu? ah, tá mortificando a carne, foi lá entrar em comunhão, Cláudia, relaxa. Amém, amém, amém. E aí, olha só, o que que acontece? Acontece o seguinte, ele diz assim, através da sabedoria, isso é incrível, isso aqui, Esses próximos versículos aqui, servículos, eles são incríveis. Ele diz assim, através da sabedoria se edifica uma casa. Eu tenho sabedoria, eu consigo edificar a casa. O conhecimento faz com que eu encha a casa de riqueza, diferente. A sabedoria faz com que eu planeje, certo? Eu planeje e consiga edificar uma casa. E ela Perfeito. precisa ser na rocha e não na areia. E como é que eu faço para Sim. edificar uma casa na rocha com a sabedoria? A sabedoria me faz edificar a casa. O conhecimento, o conhecimento faz com que eu crie estratégias de trabalho para ganhar dinheiro, para encher a minha casa de prosperidade. Ele está dizendo que precisa ser próspero. Ele está dizendo sobre isso. Um homem, ele diz assim, Ele diz assim: através da sabedoria se edifica uma casa, e pelo conhecimento ela é abastecida. Pelo entendimento você estabelece. Depois de estabelece, vem o Vamos lá. conhecimento, que se encherão as câmaras com todas as riquezas preciosas e agradáveis. Um homem sábio é forte, e um homem com conhecimento aumenta a sua força. É muito top isso. É Sabedoria quando, edifica a casa, o entendimento estabelece ela e o conhecimento enche com riqueza. olha Diga. só, vamos dar dois exemplos. Por exemplo, Abraão e Ló. Ló tinha conhecimento e tinha riqueza. Ele estava onde? Em Sodoma e Gomorra, e ele comia e bebia, e a cidade dele era uma cidade próspera, rica e tudo mais. Certo, Abraão foi para onde? Para o meio do deserto, né? certo. E ele cavava poço, e o que que acontecia? Tinha água, ele cavava poço e tinha água, e aonde Abraão pisava, Tinha prosperava. prosperidade. Por quê? Porque A prosperidade conhecimento é você acompanhava olhar ele. como o Ló olhou e falar: opa, o pasto é bom, vou para lá.
porque eu tenho Aham. conhecimento. Sabedoria é, eita ferro, o pasto é ruim, mas vou prosperar porque Deus está comigo. Uhum. Então são duas coisas que, assim, quem tem sabedoria tem conhecimento. Nem sempre tem conhecimento e pode prosperar. Olha só que interessante. Quem tem sabedoria nem sempre tem conhecimento. Não é conhecimento bíblico, não. Conhecimento bíblico, quem tem sabedoria tem. Mas eu estou dizendo conhecimento esse que está atrás de você aí. Nem sempre Aham. quem tem sabedoria tem conhecimento. Uhum. Né? Assim como nem sempre quem tem conhecimento tem sabedoria. É Uhum. diferente. Sim, Abraão tinha os dois. Ele tinha sim. sabedoria e conhecimento. Ele sabia como Fazer. o que fazer. Ele tinha que cavar poços. Mas a sabedoria era eu preciso agir de conformidade ao que Deus me mandou. Ele disse o quê? Ah, se afasta de Ló porque está dando problema, está Uhum. dando confusão. Então se afasta para não piorar. E a sabedoria é entrar em espírito e dizer: caramba, Deus, mas tem um deserto aí à minha frente. Mas eu vou obedecer porque eu sei que é melhor enfrentar o deserto do que caminhar nessa prosperidade falsa, entendeu? E criar um problema maior para a minha vida. Beleza. Então vamos nos separar. Então, então eu acho que a gente entendeu o que é sabedoria, o que é conhecimento, o que é entendimento, né? A gente conseguiu entender isso. Agora, como alcançar isso? Como alcançar isso? E os próximos versículos vão falar sobre isso. E eu apontei 5 coisas aqui que dão dicas de como alcançar isso conforme esse provérbio 24. Eu gosto como você é organizado. Hum, Eu amo. É sério. muito Tô obrigado. elogiando, é verdade. Eu amo como você é organizado. Você fala assim, eu peguei 5 pontos. E aí eu digo assim, eu li e coloquei várias coisas para falar. Mas pontos, Entendi. Mas beleza. Olha muito só, bom você como? ser. Muito obrigado. Como? A sabedoria. Ele diz que a sabedoria é o Espírito Santo, ele nos dá ideias, insights e conhecimento para crescimento. Certo? Então, o primeiro passo é aceitar a sabedoria. O primeiro passo para você ter uma vida próspera é aceitar a sabedoria. E a sabedoria era um ser, é um ser, que estava lá desde o princípio e que usa a palavra. A sabedoria é um ser que se divide, boa tarde, que se divide em 3 seres, né? Então a sabedoria é o Espírito Santo, ele dá ideias, insights. É impressionante. Eu gostaria de te pedir um grande favor que eu tenho pedido muito, muitas e muitas vezes para quem está aí do outro lado. Eu peço assim, não acredite em mim. Eu peço, não acredite em mim. Faça uma coisa. Sabe qual é o nome disso aqui, Cláudia? Testa. Então faz isso. Testa. Vai lá, entrega a sua vida, fala com o Papai do céu, entendeu? Deixa o Espírito Santo Vou entrar em voltar mais você. para trás, tem uma E calvície também. sabe Hã? aquilo tudo que você acredita que não tem solução na sua vida? Para 5 minutos. Para pensar em relação a isso. Quando a gente para pensar em relação a isso, quando a gente tem a presença da sabedoria na nossa vida, é impressionante como as coisas vão entrando. Sabe, as ideias vão vindo. Nossa, eu posso fazer isso, se eu fizer aquilo, se eu fizer aquilo outro. Nossa, eu posso fazer aquilo outro também. Eita, aquilo outro também, aquilo outro também, aquilo outro também. E aquilo outro também. Olha que ideia legal, vou fazer isso. Vai vir tanta ideia, mas tanta ideia, mas tanta ideia, mas tanta ideia, que se você colocar elas todas em prática, você vai ter o conhecimento. Ah, mas como é que eu vou colocar essas ideias da sabedoria em prática? Gerando conhecimento. Porque nem sempre tenho a sabedoria, mas não tenho o conhecimento, como Claudinha falou. Então, o que eu preciso fazer? Correr atrás e aprender aquilo. Ah, preciso ter uma loja virtual para poder aumentar as minhas vendas e colocar uns produtos na minha loja do Instagram. Tem loja no Instagram, no meu Instagram agora tem. E como é que eu faço isso? Isso é o conhecimento. Você vai ter que ir buscar, vai ter que googar e ir buscar lá. Tem vários vídeos no YouTube e ensinando exatamente como fazer isso.
Pô, você pegou a sabedoria, os insights que o Espírito Santo te deu, correu atrás do conhecimento, pagou o preço, e aí o cara que paga o preço, é impressionante que Gerou esses entendimento. primeiros versículos fazem, porque a gente não precisa falar mais nada. Esses primeiros versículos aqui eu não preciso falar mais nada. Gerou entendimento, depois do entendimento eu tenho todas as riquezas preciosas e agradáveis. Todas E as eu olha posso que encher. maravilha, Marcelo. Não adianta eu ter sabedoria, entendimento, conhecimento, se eu não colocar, Em prática. eu preciso Simples assim. praticar. Então, Simples assim. tchau, Aí boa a gente tarde, fica tenha um bom chateado, dia a sabe? Porque vocês. Hã? a gente teve a ideia, o Espírito Santo botou um insight na nossa cabeça, a gente ficou enrolando para aprender. A gente fica enrolando para aprender, para colocar no papel e para tirar do papel. Aí, de repente, alguém do nosso lado chega e Vai fala lá assim: e faz. caramba, tive uma ideia, projetei aqui, estou começando a vender. Você roubou a minha ideia. A ideia é de todo mundo. O Espírito Santo é de todo mundo. O insight é de todo mundo. É para todo mundo. Entendeu? Então aí você fica assim, ai, roubou a minha ideia. Você que não colocou ela em prática, né? E quem sai na frente, geralmente, tem mais Provérbios espaço. 24. Provérbios 24, exatamente. Então, primeira coisa é essa, aceitar a sabedoria e saber que a gente precisa praticar. Segunda coisa, o justo e o ímpio sempre recebem justa recompensa. Ele Olha só, diz isso. isso que você está falando é fantástico, porque a gente falou isso ontem. A gente falou Uhum. isso ontem, que assim, tarefa não tem a ver com salvação. Não tem a ver com salvação. Tarefa para promessa não tem a ver com salvação. Então ele diz: Uhum. tanto o justo quanto o ímpio vão receber a justa recompensa. Exatamente, Independente exatamente. de quem você é, o que É. você é, o que você faz. E não dá para Justa ficar chateado com recompensa. um cara que você achou que roubou a sua ideia. Ó, Não dá. ele diz justamente isso. Ele diz assim: ó, as ações mal intencionadas de um perverso são inúteis. 7 é o número da inteireza. Embora o justo caia até ficar totalmente prostrado, talvez até mesmo morto, ele ainda se levanta novamente. O justo e o ímpio recebem sua justa recompensa, às vezes nessa vida, mas certamente na eternidade. Mas qual é a dica aqui? A dica aqui é a seguinte: correto é você se irar porque a pessoa é injusta. Porque a pessoa é pecadora. Você se irá se entristecer e orar por essa pessoa Não para pode ela se achar o magoar. caminho. Isso é correto. Agora, irá porque essa pessoa está prosperando é pecado. Ele diz aqui, ó, é errado. Eles E não só têm futuro, E só, mas só uma pontuação aí, Marcela, desculpa. E não se magoar. Você pode se irar, mas você não pode se magoar. O que que é magoar? É guardar isso para sempre na sua vida. Guardar como exatamente, mágoa. Não. Você pode exatamente. se irar, pode se chatear, mas precisa perdoar. E a outra coisa que é muito importante, que ele fala aí, ele diz assim, ele não desejar o mal. Ele com certeza vai colher o fruto do seu pecado. Está escrito aqui, ele vai colher o fruto do seu pecado, seja aqui ou seja lá na eternidade. Ele vai colher. Isso não Marcelo, é da sua conta. Não é da sua conta nem da minha. quando eu Entendeu? tenho a sabedoria e não tenho conhecimento, eu tenho os insights e não tenho conhecimento, a Sônia falou aí agora. Isso acontece muito comigo, de eu ter a ideia e aí de repente eu dou uma enrolada, e quando eu vejo, diz, poxa, alguém teve a ideia e eu tô aqui e eu meio que perdi o tempo e a pessoa roubou a minha ideia. E aí o que que acontece? Há algumas vezes também que a gente não tem a ideia, a gente tem os insights, mas a gente não sabe como colocar em prática. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Tá, eu não vou pular não, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O que a gente precisa aprender dentro desse processo aí é que, por exemplo, no 24, 23 a 25, ele fala justamente sobre isso. Ele fala sobre o justo e o ímpio. A gente está falando sobre o item 2, o justo e o ímpio recebem a justa recompensa. E a gente, enquanto pessoas, criaturas e filhos de Deus, não podemos de forma alguma nos irar porque o outro está sendo próspero. Não existe, isso é um sentimento de que, para eu ganhar, Cláudia tem que perder, porque se ela não perder, ela está roubando de mim. E não é isso.
certo? Eu preciso respeitar as pessoas. Ele diz aqui no 23 a 25, respeito pessoas, tratar pessoas com diferença baseada em sua posição ou condição. Um juiz deve tratar da mesma maneira, tanto o pequeno quanto o grande. Olha só, então a gente precisa entender que a gente precisa respeitar, quer ter a sabedoria, quer ter os insights, quer ter o conhecimento. Eu preciso primeiro aceitar que Deus é a sabedoria, convidar ele para entrar, não acreditar no Marcelo e testar. O segundo é entender que eu não posso ficar chateado com a pessoa que está do meu lado, está prosperando. Eu preciso ficar chateado se ele estiver fazendo coisa errada e tentar ajudá-lo. Não é Não é botá-lo na ajudar a fazer cadeia. a coisa errada, é ajudar Exatamente. a mudar de caminho. Exatamente. E respeitar as pessoas, tratando-as, os grandes ou pequenos, como iguais. Certo? E aí, que é o nosso terceiro ponto. Mas se eu não fizer isso, o nosso quarto ponto está exatamente no versículo 30 a 34. Qualquer coisa que o preguiçoso, olha só, qualquer coisa que o preguiçoso, que carece de entendimento, constrói ou herda, venha a arruinar-se. Venha a arruinar-se. Certo? Então, é muito importante a gente entender que a gente não se nivele por baixo. Eu já falei isso. Ontem eu estava assistindo uma live de um empreendedor em Brasília, que ele é fantástico, ele é sensacional, sabe? E ele tem uns insights e umas ideias extraordinárias. Cis, eu não vou falar o nome dele. Agora não, porque se eu vou falar uma coisa que... E aí eu olhei a live e disse, poxa, ele tem 5 pessoas na live. Tá massa, o cara tem não sei quantos milhões de seguidores, ele tem 5 pessoas na live dele. Rapaz, eu tô muito bem. Não se nivele por baixo, sabe? É tipo assim, não se nivele por baixo. É muito importante a gente não ter preguiça. Isso é aumentar o nosso processo preguiçoso. É a gente ficar olhando quem tem menos resultado que a gente. Sabe? Para a gente se manter, a gente aprende enquanto empreendedor, Cláudio, é o seguinte, a gente aprende assim, ó, eu preciso estar acima da média, eu olho para um lado, olho para o outro, e as pessoas que estão na média fazendo as mesmas coisas, que são medíocres, presta atenção nisso, elas estão lá na mediocridade, e aí eu olho para elas e falo assim, eu preciso fazer melhor que essas pessoas. Ótimo, excelente, fantástico. Mas aí quando eu faço um pouquinho, 2 milímetros melhor do que essas pessoas, eu fico procurando pessoas que fazem igual a mim, que têm resultados menores do que eu, para eu me sentir bem, para eu me sentir bom, sabe? Eu fico me nivelando por baixo, ao invés de olhar. Poxa, sabe? Eu preciso olhar para as pessoas que eu quero alcançar. E o próximo insight é justamente isso. Continua no versículo 34. Uma pessoa sábia aprende observando. E não observando as pessoas que não sabem fazer. Elas observam as pessoas que sabem fazer e imitam elas. E modelam elas. Certo? Então, a sabedoria. O que é a sabedoria? É o Espírito Santo. Ele que vai te dar insights, ideias Desculpa, continua em qual versículo? No versículo 34. Sim, assim virá a tua pobreza como alguém que viaja, e a tua necessidade como um homem amado. Entre o 30 e 34, ele na explicação lá embaixo, pegue sua Bíblia lá, essa que você me deu. E aí na explicação lá embaixo, ele tem assim, qualquer coisa que o preguiçoso constrói ou herda, vai arruinar-se. Uma pessoa sábia aprende a observando. O que ele está dizendo é justamente isso. Assim virá a sua pobreza. Como alguém que... Né? Oi? A gente costuma falar o tempo todo sobre isso. A gente fala assim, não é porque uma pessoa herdou, uma pessoa é rica, uma pessoa nasceu próspera, que ela será próspera para sempre. Se ela for preguiçosa, se for uma pessoa que não quer trabalhar, que não quer desenvolver, ela vai à ruína. E não é porque uma pessoa nasceu na barriga da miséria, que nasceu pobre, que não vai prosperar, que ela não vai crescer, que não vai desenvolver. Exatamente. Agora, se ela for preguiçosa, ela vai continuar onde está o resto da vida dela.
Exatamente. A entendeu? Cássia Eller tem uma música que ela fala assim, não sei se é dela, não sei se é dela, mas ela fala assim: Deus é um cara gozador, adora brincadeira, e pra me botar no mundo, tinha o mundo inteiro, mas achou muito engraçado me botar cabreiro na barriga da miséria. Nasci brasileiro, não vou falar o resto. É, É, por favor. Então, assim, é muito importante a gente entender que não é a condição que eu nasci, mas o que eu faço no meu dia a dia que vai transformar quem eu serei. Porque Deus, de verdade, nos criou com um propósito. O propósito é adorar e tudo que a gente fizer, louvar e engrandecer o nome dele. O segundo maior propósito é a gente fazer parte da família dele. E aí a gente faz isso. É impressionante como tudo é a mesma coisa. É Eu ia falar isso. impressionante como tudo é a mesma coisa. Porque olha só, como que eu faço isso? Eu aceito a Jesus. Aí Aceito a você, Jesus. Como é que eu faço isso? Eu entendo que o justo vai ter o dele e eu vou ter o meu. E o que eu preciso fazer com que o justo, o injusto, quer dizer, que o justo e o ímpio recebem a justa recompensa. E o que eu preciso fazer? Eu preciso entender que todo mundo é minha família e que eu preciso trazer esse povo para a justiça, e aí você falou, Marcelo, respeitando cinco as pontos, pessoas. né? Você tá falando 5 pontos de coisas que eu preciso fazer. E aí você usou a Exato. seguinte palavra, você disse assim, é engraçado, né? É curioso como tudo acaba sendo a mesma coisa. Mesma Eu coisa. sei que é importante a gente frisar muito do que eu tenho que fazer. Mas Provérbios 24, para mim, ele mostra também muito do que eu não devo fazer. Quais são Certo. as alertas da minha vida de que eu não devo fazer, né? Ele fala primeiro não ter inveja, é o primeiro ponto que ele diz. Eu Certo. não devo ter inveja, né? Eu não devo desejar estar no caminho mau, ele fala. Ele diz: eu não devo ser tolo, a sabedoria é alta demais para um tolo. Ele não abre a boca no portão, né? Então, assim, abra sua boca. E ele diz assim: a sabedoria é demais para um tolo. Não seja tolo. Não seja tolo. Aí ele diz também: enfraquece no dia das adversidades, a tua força é pequena. Deixe de ser pequeno. Deixe de ser pequeno, né? Como o Marcelo falou, não se olhe, não Não se se nivele por baixo. nivele por baixo, não se Porque não tem coloque como, por né, baixo, Cláudia? deixe Olha de ser só, pequeno. sou príncipe, se eu sou príncipe do reino, porque eu sou filho do rei, eu sou príncipe, como que eu vou ser pequeno? Como que eu vou Exatamente. ser fraco? Eu não tenho o direito de ser fraco. E ele diz assim: diga ao fraco, Eu sou eu forte. sou forte. Exatamente. Olha só, não retribua cada homem de acordo com. É uma pergunta, na verdade. Não retribuirá cada homem de acordo com as suas obras? Não se retribuirá cada homem de acordo com suas obras? Então, se não fique olhando o que cada um recebeu. Não fique olhando o que cada um recebeu. Faça. Tome uma atitude diferente. Faça. Pare de só olhar o outro. E aí ele diz assim também, ó. Não se alegre quando o homem tropeçar. Não se alegre quando o homem tropeçar. Está lá no 16, se eu não me engano. Porque um homem justo cai 7 vezes e levanta. Não, perdão. Está no 17. Quando teu inimigo cair, não se regozije, nem deixe que alegre-se o teu coração quando ele tropeçar. Então, não se alegre com o mal do outro, por mais que ele seja perverso, por mais que ele seja seu inimigo, por mais que ele tenha colocado pedra de tropeço aí na sua frente, não se alegre, estenda a sua mão, não se alegre com o mal do outro. Então, ele dá vários pontos aí do que eu não devo fazer também. A gente costuma falar, né, várias vezes, que em vários cursos, em vários treinamentos que a gente costuma falar o seguinte: que ninguém cresce sozinho, que ninguém desenvolve sozinho,
né? E que você só cresce, só desenvolve quando você tem aí como é que fala? Um moço, né? Uma pessoa que desenvolve junto com você, uma pessoa que você ajuda a crescer. A palavra de Deus diz: amai a Deus sobre todas as coisas e ter o próximo como a ti mesmo. E fácil, gente, sério, fácil não é. Fácil não é. Eu, assim, vou falar assim, quando você sofre muito da mão de alguém, né? E aí essa pessoa toma na cara, aí você fala assim, "Ih, tomou na Você cara, né?" bloqueia a confiança, né? Exatamente. E você coloca aquilo, quer dizer, eu não sei você, né? Mas a maioria das pessoas coloca isso no coração de que, colheu o fruto, né, do seu pecado, bem que a Bíblia fala. E é isso que Deus está falando, não fique alegre porque ele colheu o fruto do pecado. Não fique alegre porque ele tropeçou e caiu. Estenda a mão, seja você a estender a mão. Não para dizer, olha, eu sou maior do que você, meu querido. Estou aqui estendendo a mão para você. Não, mas para dizer assim, eu realmente estou aqui para te ajudar, para te fazer desenvolver, para crescer e para ser desenvolvido. Porque quando você estende a mão, você está sendo transformado, você está sendo desenvolvido. Então, Márcia falou aí sobre os 5 pontos, né? Nós falamos juntos, claro, sobre os 5 pontos do que eu devo fazer, mas é importante a gente entender também o que eu não devo fazer, o que é Fazer, exatamente. importante Não que ter eu inveja, não desejar o caminho mau, não ser tolo, não seja pequeno, ou seja, não se nivele por baixo, não se alegre com o mal no outro e não esteja só. não esteja só. Olha, tô anotando, tá pensando que você acha que não? Isso é É, uma troca. Esse projeto aqui, cara, ele, porque a gente, eu e Cláudia, a gente não combina nada. A única coisa que a gente combina é o texto. Que texto que a gente vai falar amanhã, por exemplo? Amanhã, o texto que nós vamos falar é tendo uma vida em comum. Colossenses 3:15 e Salmos 133:1. É a única coisa que a gente combina. É o tema e o texto. O resto, quem é que faz? A sabedoria. É o Espírito Santo. E aí é uma troca tanto de Espírito Santo daqui para lá, quanto de lá para cá, quanto de lá e aqui, para todos que entram e saem aqui. Então é muito extraordinário estar aqui todos os dias, é muito fantástico. A gente andou dando uma falhada aí depois da nossa viagem, e essa é a primeira semana que está direto, né? Vamos ver se Cláudia não vai furar amanhã. Na maioria das vezes quem fura sou eu. Não, não vou por amanhã. Nós estaremos amanhã firme e E fortes. forte aqui. Então, olha só, sabedoria, conhecimento e entendimento é tudo diferente. E tudo se adquire a partir de uma coisa, o Espírito Santo de Deus. É isso E aí. sabendo exatamente o que não devemos fazer e o que precisamos fazer. Pegou a luz, pegou a chave, simbora encerrar. É isso aí, Pai, Pai querido, amado. Mais uma vez, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem derramado do teu amor sobre as nossas vidas, porque o Senhor tem trazido as nossas cabeças, Pai amado, aos nossos corações, ao nosso espírito, à nossa alma, a tua palavra viva e eficaz. Obrigado, Senhor, Amém, porque a Deus. gente consegue usar a tua palavra não só espiritualmente, mas a gente consegue usar a tua palavra como um instrumento de vida verdadeiramente. A Amém, tua Pai. palavra é manual, Pai amado. E obrigado porque o Senhor tem decifrado a tua palavra em nossos corações. Porque o Senhor diz assim na tua palavra, quando o Senhor está conversando com os discípulos, o Senhor diz que o Senhor dá entendimento àqueles que o Senhor quer que entenda, e o Senhor faz com que eles se confundam, aqueles que o Senhor não quer que entendam a tua palavra. E eu agradeço, porque o Senhor tem me colocado no meio, a mim, ao Marcelo, a todos esses que têm participado. O Senhor tem nos colocado no meio daqueles que o Senhor traz à luz, traz o entendimento Amém. da Em tua nome de Jesus. palavra. Oh Deus, e que ela seja verdadeiramente viva e eficaz na nossa vida todos os dias. Não porque ela não é, mas porque nós, infelizmente, nós somos carne também. E como carne somos falhos, fracos, humanos, Senhor. Então, Pai amado, que a gente aprenda cada dia mais e mais a mortificar a carne e sobressair o Espírito de Deus sobre as Em nossas nome de vidas. Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Beijo no coração, até amanhã, até mais tarde. Beijo.
Até mais tarde, Uou! 06:59 p.m., Claudinha na área. Tá? A gente continua falando um pouquinho aí sobre escalonamento. Que Deus possa falar no seu coração e no meu também. A gente tem trabalhado, só para lembrar, a gente tem trabalhado a respeito de escalonamento, de processos de crescimento através da palavra do Senhor. É muito Muito bom. importante que a gente entenda isso, tá bom? E que o Senhor possa estar falando com vocês. Eu não sei ser como o Marcelão, gente, não adianta de separar. Às vezes ele tá falando aí de manhã, ele fala só sobre escalonamento, só sobre crescimento, só sobre desenvolvimento, só sobre o medo, e ele traz a palavra. Eu sou bem leiga nisso, então eu consigo fazer ao contrário. Eu falo da palavra e trago um pouquinho de escalonamento. Mas Deus tem É, abençoado. é, Então, Cláudio, eu queria tirar até esse estigma de você aí do seu coração e dizer o seguinte, assim, eu sou eu, você é você. Cada um tem um pedaço da sabedoria dentro do coração, como a gente aprendeu agora há pouco, né? Então, o Espírito Santo, ele direciona conforme o propósito dele na nossa vida, É sabe? verdade, é isso aí. Então, não é porque nós somos irmãos e somos sócios dentro de uma empresa de processo de desenvolvimento e mentoria que a gente precisa ser igualzinho. A gente precisa ser diferentão, porque é É isso isso que aí. gera resultado, entendeu? Isso que complementa, É né? verdade. É Tá verdade. joia? Tá Te joia. amo, beijo no coração. Até Também mais tarde. muito. Beijo, galera. Até mais tarde. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.